nome é Giovanni, eu sou ator do grupo Protótipo Tópico da cidade de Bauru. Também sou aluno de mestrado sob a orientação da professora doutora Regilene Sarzi, no programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, da FAAC Unesp Bauru. O título da minha apresentação hoje é Reflexões sobre o fazer teatral na pandemia Covid-19, o ciberespaço em cena. Eu quero começar lendo algumas manchetes de jornal que saíram durante a época da pandemia, bem no início. O teatro do agora. Como a pandemia Covid-19 transformou a performance teatral. Quarentena. Como o teatro está se adaptando na pandemia. Teatro do pós-pandemia dispensa atores de carne e osso e lota plateias ao vivo. Pandemia e lives provocam revolução nos bastidores do teatro. Os últimos anos demonstraram uma certa preocupação na mídia a respeito do fazer teatral, durante e depois da pandemia. Essa súbita curiosidade, nunca antes vista em nosso tempo, compara-se à expectativa que sentimos ao assistir uma improvisação de um ator, enquanto o restante da cena não ocorre conforme o esperado. Essa atenção trouxe um período de visibilidade e também de preconceito sobre o que estava e atualmente está sendo chamado de teatro online, ou teatro virtual, etc. O fato é que isso não é algo novo às artes cênicas. O conceito de telepresença foi cunhado há mais de 70 anos por um escritor de ficção científica. Mais surpreendente ainda é a origem do termo realidade virtual. Em 1938, o poeta e dramaturgo Antonin Artaud, em seu ensaio O Teatro e seu Duplo, descreveu o caráter ilusório de personagens e objetos no teatro como sendo a realidade virtual. Com essas ideias em seu âmago, nada seria tão natural ao teatro como a apropriação e a ressignificação de aparelhos tecnológicos, em especial aqueles que lidam com a internet e o ciberespaço. Então, por que, apesar da coexistência do teatro e da tecnologia, os eventos transcorridos dentro do campo das artes cênicas durante a pandemia Covid-19 foram retratados e sentidos como uma surpresa? O teatro é uma arte que exige a presença. Para deixar de ser apenas representação, requer a presença de um corpo que carrega em si vontade própria. É partindo desse corpo que começamos a ultrapassar os limites do sentimento de identidade presente nas coisas, nos objetos de cena, que passam a expressar algo que não é mais objeto e se torna imbuído de signos próprios. Aí se inicia a noção de realidade virtual, proposta por Artaud. Segundo o autor, essa realidade não é humana, mas inumana, e é como se do homem pudesse restar apenas a cabeça, em que sobraria apenas matéria formal suficiente para que os princípios pudessem aí desenvolver suas consequências de uma maneira sensível e acabada. Essa citação eu tirei do Teatro e seu Duplo, texto que eu citei aqui agora há pouco, e é o texto em que o Artaud fala sobre realidade virtual, pela primeira vez em 38. Podemos compreender que entre a noção proposta pelo dramaturgo e a que utilizamos nos dias atuais para descrever uma realidade virtual relacionada ao ambiente online, existem inúmeras similaridades, apesar de serem conceitos que apontam para lugares distintos. Ambos implicam a desumanização do corpo físico. A cabeça que navega a web e atrela-se às relações frias, virtuais em essência, é a mesma que possui a capacidade de desenvolver as consequências dos princípios teatrais, isto é, a criação de situações suspensas através de ações concretas. A inserção do teatro nas mais diversas tecnologias midiáticas passou despercebida pela grande mídia, no período pré-pandemia. Podemos dizer que eram poucas produções, se comparadas com a proporção que este movimento adquiriu nos últimos anos. O teatro habitava um espaço incomum para si, mas se misturava e diluía-se no oceano de informações e conteúdos da internet. Esse processo passou a se tornar um fenômeno somente a partir do momento em que se tornou inviável continuar o fazer teatral presencialmente, devido às restrições da pandemia. O teatro online
como passou a ser conhecido, era praticado por artistas e grupos quase exclusivamente dentro daquele período. Concomitante às normas de distanciamento social e à paralisação dos setores culturais, o teatro começava mais e mais a ocupar este entorno. A grande maioria dos artistas da cena e as companhias teatrais utilizaram dos recursos tecnológicos de captação e transmissão audiovisuais para dar continuidade a seus trabalhos, como uma diáspora artística virtual. Foi se formando um pequeno nicho, cujos valores se chocavam com aqueles que já eram inerentes ao ciberespaço. Enquanto alguns contrapunham, outros se harmonizavam, nascendo daí uma nova dialética que possibilitou a criação de obras de arte das mais diversas. A efemeridade é uma qualidade que permeia tanto o fazer teatral quanto a sociedade pós-moderna e se expressa no ambiente das redes sociais e nos canais de informações da web. É na natureza do teatro ser efêmero, mas de uma maneira que se distingue aquela da internet. A efemeridade que se faz presente nas artes cênicas não lhes dá a característica de ser descartável, algo que é tão comum aos conteúdos das redes sociais. O teatro é, antes de tudo, uma experiência singular e única, que acontece diante de nós e, quando termina, não volta a ocorrer do mesmo modo. Existem inúmeros gêneros teatrais, cada um com suas características particulares, mas a efemeridade é comum a todos eles. Somente com a possibilidade de reprodução em vídeo, sendo amplamente utilizada, essa característica foi posta em xeque. Surgiram preconceitos baseados na noção de que o teatro online não seria realmente teatro. Esse pensamento diminui o trabalho dos artistas que mantiveram ativos nesse período e foi disseminado majoritariamente entre e pela a classe artística. Ouvimos tantas vezes repetir que o teatro é a arte do encontro, que por algum tempo passamos a acreditar que se fosse alguma fórmula máxima na manifestação do teatro. Alguns irão corroborar com esta ideia. Outros vão buscar alternativas e aceitar que, se é necessário pensar dentro da caixinha para que possa existir o fazer teatral nesse momento, então pensar dentro da caixinha é o que deve ser feito. E se a ferramenta que dispomos é limitadora, então trabalharemos dentro de seus limites. E nem por isso a nossa arte será limitada. Quero agora citar uma frase do livro O Mundo como Vontade e como Representação, do filósofo Arthur Schopenhauer. A significação do mundo que está diante de mim, apenas como minha representação, nunca será encontrada se o investigador nada mais fosse senão puro sujeito que conhece, cabeça de anjo alada, destituída de corpo. A palavra do enigma é dada ao sujeito do conhecimento, como indivíduo, e a tal palavra recebe o nome de vontade. Com esta citação, eu quero dizer que cabe ao artista decidir o local de pertencimento de sua obra. A vontade é o fazer teatral, no caso do sujeito-ator, e é o que valida o seu trabalho no campo das artes cênicas. Quanto ao espectador, este encontrará a significação desta dupla realidade virtual contida na quinta tela em que a cena é transmitida e na cena em si, somente se permitir sensibilizar-se dentro desse ambiente de relações tão adversas à sensibilidade. Toda forma de teatro online tem sido apresentada com a finalidade de produzir um encontro que transcende o espaço-tempo, pode ser tão valiosa quanto o encontro presencial, caso nos permitirmos sentir as emoções contidas pelo outro, do outro lado das telas. Falo isso como ator e também como espectador de teatro. Por fim, eu gostaria de fechar com uma citação do Artaud, que resume bem o sentimento desse encontro que eu tenho dito, e o porquê não devemos desconsiderar o teatro virtual como linguagem própria das artes cênicas. Um meio de reconhecimento é o esforço, e os mesmos pontos sobre os quais incide o esforço são aqueles sobre os quais incide a emanação do pensamento afetivo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Estou ansioso para ouvir as questões de vocês. Mais uma vez, o meu nome é Giovanni e muito obrigado.